E peço você já de início que acesse ao www.augustocarpazano.blogspot.com para você ter, né, mais sobre o futebol, tática e tecnicamente falando. E hoje, nesse post inaugural, eu vou falar a respeito do Campeonato Brasileiro. Está chegando aí na sua fase final, o Corinthians, virtual campeão brasileiro, né? Falta apenas mais uma vitória do time de São Paulo e uma derrota do Atlético Mineiro, o segundo colocado. Já nesse final de semana, o Corinthians pode sim sagrar-se campeão brasileiro. E vou explicar um pouco o porquê desse grande sucesso do Corinthians, né? O Corinthians que tem até o momento 73 pontos, sendo 22 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 61 gols pró, 25 contra, um aproveitamento de 73,7%. Como tanto sucesso no futebol brasileiro, marcado pelos insucessos já há algum tempo, tanto em Libertadores quanto em Copa do Mundo, né? Haja visto o 7-1 que o Brasil tomou na última Copa do Mundo da Alemanha, como atestar esse sucesso do Tite frente à equipe do Corinthians, né, à frente da equipe do Corinthians, sobre os seus adversários durante todo o campeonato. E para falar um pouco sobre a tática do time do Corinthians, né, mostrar um pouco como o time do Adenor Leonardo Bach, o Tite, joga, eu trouxe aqui a minha prancheta. Ah, não é a prancheta do Joel, é a prancheta do Carpazano, mostrando para você um pouco a respeito do time do Corinthians. Esse aqui é um esboço do time corintiano, da forma que o time do Corinthians joga. Então aqui você pode ver a formação do Corinthians, né? O Corinthians que joga aqui com o Fagner, o Felipe, o Gil, quarto zagueiro, o Wendel, lateral esquerdo, o Ralf à frente da zaga, o único volante. Ele, você pode ver, faz a cobertura dos dois volantes. À frente dele uma linha de 4 jogadores, o Jadson pelo lado direito, Elias, o volante central, que na verdade não é um volante, ele é um meia central, né? Ele chega sempre ao ataque. O Renato Augusto, que é o armador do time, né? O camisa 10 do time, apesar de jogar com a 8, ele realmente é o camisa 10 do time, é o jogador que pensa o jogo pelo meio. O Malcom, que é o atacante de velocidade, mas observem bem que eles jogam todos numa linha só. A gente chama esse esquema de 4-1-4-1. São 4 zagueiros, uma linha de 4 zagueiros, né, os 2 zagueiros laterais. Lembrando que, né, muitas pessoas confundem, né, o lateral, na verdade, ele é um zagueiro. Ele, na formação, ele é um zagueiro. Né, no esquema tático inicial, defensivo, ele é um zagueiro. Um volante central, né, 4, 1, 4, 1. Um atacante. 4 meias. Observe que o Tite, dentro da grande sabedoria que ele tem, um belíssimo técnico, né, um técnico vitorioso, já ganhou tudo que um técnico num clube pode pensar, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão gaúcho, foi campeão mundial, campeão da Libertadores, enfim, ganhou todos os títulos que um técnico pode vislumbrar em sua carreira. O Tite foi sábio ao montar esse meio de campo com essa estrutura. O time praticamente joga da mesma forma que o time do Mundial jogava. Muito parecido. A diferença é que o Fagner, lateral direito, apoia muito mais do que o Alessandro. O Alessandro, que foi o capitão daquela equipe, era um lateral mais zagueiro, né? Um lateral mais retraído ao sistema defensivo. Já o Fagner não, ele desce o tempo todo. Vocês podem ver, que eu tracei uma linha do Fagner indo à linha de fundo. Já o Wendel ficando um pouco mais. Né? Quando o time do Corinthians sai para o ataque, esse jogador avança, esse fica um pouco. E aí eu explico o porquê. Na montagem da segunda linha de 4 jogadores, o Tite formou com o Jadson aberto pela direita. O Jadson não é um jogador de velocidade, mas ele é um jogador de grande técnica. Observe que a seta que indica a posição que o Jadson joga puxa ele para o meio, abrindo espaço
para que o Fagner suba ao ataque. Foi uma forma que o Tite encontrou de fazer com que o Fagner tivesse espaço para apoiar e o Jadson não fosse um jogador lateralizado apenas, não fosse um jogador indo para a linha de fundo. Sem a bola, ele abre do lado direito, ajudando a marcação desse setor. Com a bola, ele já busca o caminho do meio, vindo, não embolando o jogo com o Elias. E aí eu explico por quê. A dupla pelo lado direito é Elias e Jadson. Jadson que é um jogador mais de toque de bola. O Elias que é um volante de velocidade. Ele é um jogador de altíssima velocidade. A característica do Elias não é só marcação. Ele não é um jogador marcador, ele é um jogador que pega a bola, parte com ela dominada, toca e avança. Chega na grande área junto com o Wagner Love. Por várias vezes, quando no início do ano era o Guerreiro, centroavante da equipe do Corinthians, ele fazia exatamente esse mesmo movimento, entrando na grande área, tabelando junto com um Guerreiro que fazia muito bem a parede para que ele pudesse aparecer dentro da grande área. Ou seja, ele tem um jogador de toque de bola, um jogador mais cerebral pelo lado e tem um jogador de velocidade pelo centro. Já do lado esquerdo, a característica é o contrário. O Renato Augusto, que é o jogador que faz a armação do meio-campo, né, centralizado, ele já é um jogador mais pensador, um jogador mais lento. E do seu lado, aberto pelo lado esquerdo, tem o Malcom, que é um jogador de altíssima velocidade, um canhoto, atacante, que foi adaptado ao meio para poder fazer essa passagem de ponta. Porque na realidade, o Corinthians não joga com esses 4 meias. O Corinthians joga com esse volante, quando o time está com a bola. Joga com esse volante, o Ralf, centralizado, com o Elias fazendo a passagem para dentro da grande área, o Jadson assumindo essa posição de armador, a passagem do lateral por esse lado, o Renato Augusto chegando pelo lado esquerdo e o Malcom fazendo a diagonal para dentro da área. Ou seja, o time do Corinthians faz com que o Malcom caia aqui. O Corinthians chega dentro da grande área sempre com 3 ou 4 jogadores. Faz uma jogada, puxando também aqui o jogador Jadson, junto com o lateral direito, e ele chega sempre com esses 4 jogadores próximos da área. 3 mais agudos, o Malcom, o Wagner Love, que já é atacante de origem, e o Elias, que faz a infiltração, vindo de trás, o Renato Augusto vindo pegar a sobra, o Jadson e o lateral direito fazendo a armação da jogada. Ou seja, o Corinthians chega sempre com 4 jogadores, encostando 4 jogadores nos 4 jogadores da defesa adversária. Com isso, o que ele consegue? Tirar a sobra desse time. Aí aqui, ó, só para vocês entenderem, avança, os 2 zagueiros avançam, vem trabalhar aqui na linha do meio campo, e o lateral que faz a sobra pelo lado de cá, caso o time do Corinthians perca a bola. O Corinthians atacando joga dessa maneira. Ou seja, o Corinthians defendendo, ele joga um 4-1-4-1. Ele atacando, ele joga um 3-1-2-4. Chegando com 4 atacantes dentro da área. E atacando praticamente com 6 jogadores. Haja visto que o lateral passa e o meia vem junto fazendo a armação da jogada. Fica um volante à frente da zaga e os 3 zagueiros. Um lateral, o 4º zagueiro fazendo a sobra, o Gil, o Felipe abrindo para fazer a cobertura da passagem do lateral direito Fagner, e à frente deles, aqui, o Ralf. Dessa forma, o Corinthians consegue ter esse saldo de gols tão grande, o melhor saldo de gols do campeonato. Consegue ter esse ataque tão produtivo.
porque chega com ofensividade. O time do Corinthians não tem medo de jogar. Passa o lateral, chega um dos volantes, já que ele tem um lateral um pouco mais de marcação, ele não se furta ao direito de sair com os seus volantes e está sempre chegando. Tem uma defesa compacta, uma defesa segura, fazendo um losango, praticamente de marcação na defesa, e continua tendo um ataque muito forte, chegando com a bola dominada, tocando bola com dois jogadores cerebrais, Jadson e Renato Augusto, e tendo três jogadores rápidos. O Elias, que vem de trás infiltrando, o Wagner Love, que já é um jogador veloz por natureza, e o Malcom fazendo a diagonal. Não há segredo nisso, é não ter medo de jogar bola. Muitos técnicos, já há algum tempo, famosos inclusive, que chegaram à seleção inclusive, que estão na seleção inclusive, jogam de uma maneira medrosa. O meu canal chama-se Toque de Bola, não é por acaso. Toque de bola é o que sempre foi o exemplo máximo de futebol brasileiro. Sempre quando você pensa em futebol brasileiro, você pensa em jogadores habilidosos, que tocam bem a bola, que envolvem o adversário e que conseguem chegar ao ataque por várias vezes com um time dessa maneira. E olha que esse aqui não é o exemplo mais claro de ofensividade. Eu ainda vou falar do Atlético Mineiro, não nesse post, mas num outro post, que é o time que joga o futebol mais ofensivo do Brasil, já há algum tempo, desde a época do Cuca. Hoje com o Levir Coupe, continua um time ofensivo. Essa aqui é uma maneira ofensiva, mas existem outras mais ofensivas ainda. Porém, não é uma maneira medrosa como muitos técnicos usam. Usando 3 volantes, 3 zagueiros, 400 meias, enfim. Não privilegiando aquilo que é o necessário do futebol. Da forma que o futebol brasileiro anda, hoje em dia, a tendência é nós cada dia mais perdermos a nossa identidade. O Corinthians, dessa forma, diz que não. Jogando com a bola dominada, chegando ao ataque com 6 ou 7 jogadores, dependendo do caso. O Ralf também pode avançar um pouco, apesar de ele não ser um jogador de tanta habilidade, mas poderia. Já alguns outros times, e aí vou falar mais para frente dos times cariocas também, acabam jogando contra o patrimônio, contra a nossa característica. Então, gente, só para mostrar o porquê desse time do Corinthians tão ofensivo, um time que marca tantos gols, sofre poucos gols, porque tem uma defesa bem postada, e é um time muito bem treinado. Na próxima semana, no meu segundo post, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre seleção brasileira. Na semana que vem, o Brasil tem jogo, no próximo dia 12, contra a Argentina, lá na Argentina. Brasil que está mal, a Argentina também não está bem não. Na classificação das eliminatórias, só dando uma passada rapidinho, olhando aqui no meu roteiro, o Uruguai está em primeiro, o Equador em segundo, o Chile em terceiro. Todos os três, na verdade, estão em primeiro lugar, né? Estão com 3 vitórias, né? 2 vitórias em 2 jogos. Em quarto, o Paraguai, que tem uma vitória e um empate. O Brasil em quinto, com apenas uma vitória contra aquela baba da Venezuela, né? A Colômbia em sexto lugar, abre o olho, Rames Rodrigues. E a Argentina, nosso adversário, em sétimo. Ou seja, hoje, Brasil, pentacampeão mundial, teria que passar pela fase de repescagem para chegar à Copa do Mundo. A Colômbia não se classificaria, foi a sensação da última Copa do Mundo. E a Argentina, né, bicampeã mundial, também não se classificaria para a Copa do Mundo se terminasse hoje essa fase classificatória. Na próxima semana, então, eu falo um pouco mais. Espero que todos vocês tenham gostado desse post inicial do nosso canal Toque de Bola com Augusto Carpazano, e deixe seu comentário, deixe o seu joinha,
Não esqueça de deixar o joinha pra gente, que ajuda bastante o nosso canal. E participe também nas redes sociais, tem o Facebook do Augusto Carpazano. Você pode participar comigo através do Facebook, pode participar através dos comentários aqui mesmo no YouTube, Google+, enfim. Onde você digitar Augusto Carpazano, você vai me achar. Até porque não é um nome tão dos mais normais que temos aqui no Brasil. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado e até a próxima semana.